Aleluia. Acho que o café era bom, né? Não me lembro, assim. Talvez não tenha sido nem tão bom, nem... Porque só lembraria, não é verdade? Ou tão bom ou tão ruim, né? Mas, Pastor Ricardo, uma alegria enorme estar aqui. Eu admiro muito o Pastor Ricardo. E eu falo isso lá em Maringá. Já falava em Rolândia. O Pastor Ricardo é um homem sábio. Um homem que busca o Senhor. Prega a palavra com muita seriedade. Esteve conosco esses dias em Maringá. E logo o irmão me ligou, fez o contato, falou: pastor, o senhor está pensando em convidar o pastor Ricardo para vir para Maringá? Olha aí, falando para a igreja aqui, os presbíteros estão aqui, né, Ricardo? Mas foi uma bênção lá, foi tremendamente usado nas mãos do Senhor. Então, uma alegria estar aqui. Me sinto muito honrado em participar também desta caminhada tão bonita dos irmãos no começo do ano, das 12 mesas, e hoje a mesa da sabedoria. Pude abraçar aqui vidas muito preciosas. Nós temos aqui alguns irmãos, irmãs lá de Rolândia, e sempre ver esses irmãos, para mim é uma alegria. 23 anos em Rolândia, uma história longa em Rolândia, e agora recomeçando. E alguém fala, mas não é recomeçando, eu estou me sentindo jovem, eu tenho orado para Deus me dar saúde, entendeu? Mas nós cremos que Deus tem um projeto aí também para Maringá, como nós sabemos que Deus também está fazendo uma grande obra aqui neste lugar. E eu creio que muitas coisas, 2020 é um ano especial do derramar de Deus sobre nós. Você crê? Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos abrir no primeiro livro dos Reis, num texto muito conhecido. Primeiro livro dos Reis. Como o pastor Ricardo falou, minha esposa está aqui. Somos casados há 33? 32. Mas vai fazer 33, né? O ano que vem, né? 1 Reis, capítulo de número 3. Tem aqui uma história que ela é muito conhecida de todos nós. Uma história que nós gostamos dela desde a escola dominical, quando a gente ouvia essa história, ficava pensando nesse relato. É uma história que nos ensina muito. E a maneira que ela é colocada aqui no texto, ela nos chama muito a atenção, nos leva a uma viagem. E eu quero ler alguns versículos. Versículo 3. Salomão amava o Senhor andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos, e Deus lhe disse: peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: foste muito bondoso para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração, diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste.
Povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que, com prudência, saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: já que você pediu isso e não me pediu longevidade, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da tua vida. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi seu pai, eu prolongarei os seus dias. Salomão acordou, e eis que era um sonho. Voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Vamos um pouquinho mais nessa história que nós já conhecemos? Então 2 prostitutas foram falar com o rei Salomão. Apresentaram-se diante dele e uma das mulheres disse: ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa onde dei à luz um filho. No 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Não havia nenhuma outra pessoa conosco na casa, somente nós duas estávamos ali. De noite, o filho desta mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. Ela levantou-se no meio da noite, enquanto esta sua serva dormia, tirou o meu filho, que estava do meu lado, e o pôs na cama dela. Depois colocou o filho dela morto nos meus braços. Quando eu me levantei de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que ele estava morto. Porém, quando reparei nele pela manhã, eis que não era o filho que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher disse: não, o que está vivo é o meu filho, o seu é o que está morto. Porém a primeira mulher respondeu: não, o que está morto é o seu filho, o meu é o que está vivo. E assim elas falaram diante do rei. Então o rei Salomão disse: esta diz, o que está vivo é o meu filho, e o seu filho é o que está morto. E a outra responde: não, o que está morto é o seu filho, e o meu é o que está vivo. E o rei continuou: tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Então o rei disse: corte o menino que está vivo em 2 partes, e dei metade a uma e metade a outra. Então se aguçou o amor materno da mulher, cujo filho estava vivo. E ela disse ao rei: ah, meu senhor, deem a ela o menino vivo, não o matem de jeito nenhum. Porém a outra dizia: ele não será nem meu, nem seu, podem cortá-lo ao meio. Então o rei disse: entregue o menino vivo à primeira mulher, não o matem, ela é a mãe do menino. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Maravilhoso Deus, nós estamos com a palavra aberta, lemos a tua maravilhosa palavra, e reunidos aqui nesta noite, num tempo tão precioso, em que temos o privilégio de nos assentarmos à mesa, e ó Deus, conforme a tua palavra nos orienta, nós pedimos sabedoria. Espírito Santo, age com liberdade e traga, Senhor, ensinamento às nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Eu estava ali pensando como é lindo, pastor Ricardo, irmãos, começar o ano com uma
caminhada dessa? Não é estas 12 mesas. Um tempo de reflexão, um tempo de busca, um tempo de aprendizado, um tempo profético, um tempo especial que, com certeza, frutos preciosos serão colhidos na vida desta igreja, na vida das famílias desta igreja e mais, nas gerações. Quando não estivermos mais aqui, cremos que frutos serão colhidos desta atividade em que os irmãos estão realizando nesses dias. Há um princípio forte na palavra, que é o da semeadura e colheita. Muitas pessoas tiveram sementes ruins lançadas na sua vida. Nós sabemos que este princípio da semeadura e da colheita, ele é infalível. Semeia-se, colhe. Nós olhamos e vemos ao nosso redor como o mundo se encontra. Muitas pessoas têm os seus relacionamentos familiares fortemente atingidos. Os valores na sociedade estão aí sendo tripudiados, valores essenciais, valores para a vida. Então nós olhamos na sociedade e vemos uma colheita de frutos de uma semeadura ruim que fora feita. E nós necessitamos, irmãos, de sabedoria. Precisamos de sabedoria por tudo isso que tem acontecido. Precisamos também de sabedoria para que façamos uma semeadura que venha nos dar a graça de uma colheita de frutos que valham a pena nas gerações. Temos um mundo com muitas informações. Temos um mundo que pelas informações também tem um bom conhecimento. Mas neste mundo com tanta tecnologia, com a informação instantânea, nós necessitamos da sabedoria do alto. Precisamos da sabedoria que só o Senhor pode dar. Esta é uma bênção do Espírito Santo. Por mais que tenhamos informações, por mais que tenhamos conhecimento, há um texto da palavra que diz que a sabedoria humana, ela é inadequada. Nós precisamos para a caminhada em 2020 e nos anos vindouros de uma sabedoria, aliás, da sabedoria que vem do alto, que vem do Senhor. Uma mulher era querendo testar a capacidade de um sábio. Ela mandou confeccionar uma extraordinária flor artificial, muito semelhante às flores que ela tinha no vaso ali na sua casa. Manda chamar o sábio e, colocando à prova, disse a ele: você vê essas flores, uma delas é artificial. Ninguém consegue distinguir esta artificial das verdadeiras ou das naturais sem tocar nelas. O Senhor poderia dizer qual é a artificial sem tocá-las? E aquele homem, observando então aquelas flores a uma distância, depois de alguns segundos, ele aponta e ele diz: aquela é artificial. Aquela mulher espantada perguntou como é que o Senhor, de forma tão rápida, tão rapidamente, o Senhor descobriu. E ele disse: simples,
essas pequenas abelhas pousaram em todas as demais flores, menos na artificial, porque não se colhe néctar em flor artificial. Nós temos no nosso texto um homem sacrificando num alto. Nós temos Salomão prestando um sacrifício, e ali ele sendo muito intenso no que ele faz. Era comum, era natural, normal, que alguém oferecesse o sacrifício de um animal, de um boi, de uma ovelha, de um animal. Davi, pai de Salomão, em um determinado momento ofereceu um sacrifício de 500 bois. Nós olhamos aqui no texto e nós vemos Salomão oferecendo um sacrifício com 1000. Salomão é intenso. Oferece 1000 holocaustos. Mas nós sabemos que quando consideramos a sua vida, no desenrolar dos seus dias, ele deixa o seu coração ser maculado. E isso também nos ensina. Porque nós não precisamos de sabedoria somente para começar. Nós precisamos de sabedoria no processo da vida. Precisamos de sabedoria para terminar. E nesse contexto de holocaustos, sacrifícios de 1000 bois, Deus se revela a ele e diz a ele: pede-me o que queres que eu te dê. Ele poderia pedir, como nós vimos no texto, riquezas, derrota dos inimigos, vida longa, saúde, quem sabe uma viagem, uma bela viagem, ou outras coisas. Mas ele pediu o coração compreensivo. Coração compreensivo. E eu estava pensando nessa palavra hoje, e o significado dela para esses dias que nós estamos vivendo. Especialmente no início do ano. Senhor, dá-nos um coração compreensivo. A palavra nos ensina que isto agradou o Senhor, e o Senhor disse: eu lhe dou um coração sábio, e lhe dou outras coisas. Sabedoria deve ser o nosso pedido a Deus. E como falamos, precisamos tomar cuidado para não confundirmos sabedoria com informações. E até mesmo com conhecimento, devemos zelar e ter conhecimento. Mas a sabedoria que o texto diz é a sabedoria para a vida que vem de Deus. Hans King, ele diz que o mundo moderno trouxe muita ciência, mas pouca sabedoria. Sabedoria esta que não é fruto do acaso, mas é fruto de uma busca ao Senhor, conforme Tiago 1,5 diz: se alguém quer sabedoria, peça a Deus. Precisa de sabedoria, peça a Deus. Salomão acabara de assumir o trono, se tornara rei. E eu quero nesta noite, num breve momento, pensar com os irmãos neste texto, quando nós aprendemos com essas mulheres, quando não há sabedoria, e aprendemos quando há sabedoria vinda de Deus. E o primeiro destaque que eu quero fazer é que não há sabedoria sem reconhecimento das minhas deficiências e fraquezas. O ser humano tem dificuldade de reconhecer os seus erros.
e pensa que pode viver e resolver a vida assim. É eu querer resolver por mim mesmo, sem Deus. É o caso destas mulheres. Às vezes nós agimos como a mãe do menino morto. Nós atribuímos aos outros os erros que estão em nós. Nós precisamos estar atentos, porque isso pode ser mais comum do que nós pensamos. A mãe não aceita a sua condição, não reconhece o seu erro. Não há sabedoria quando nós não reconhecemos as nossas falhas. Não há sabedoria quando não reconhecemos as nossas limitações. Quando não reconhecemos os nossos erros no casamento. Não há sabedoria quando não reconhecemos nossos erros como pais. Não há sabedoria quando nós não reconhecemos o erro na família, o erro no trabalho. A emoção afetou o juízo desta mulher de maneira profunda. E ela enfrenta uma situação, um problema grave, ela enfrenta de uma forma inadequada, deformada. Esta é a primeira lição. O transtorno fez com que aquela mãe projetasse seu filho morto no filho vivo da mulher, da outra. É o egoísmo de querer que os sonhos da mãe do vivo também terminassem. A dor da mãe do filho morto é grande, nós sabemos disso. Nós gostaríamos que essa história fosse uma história diferente e que nenhuma tivesse deitado em cima do filho e que não houvesse aqui um filho morto, mas a maneira como ela vai resolver um problema é de forma inadequada. Sabe, nós precisamos entender que nesse começo do ano enfrentaremos desafios e é certo que eles não são poucos. Mas eu posso julgar a situação para o erro do outro. Eu posso não reconhecer as minhas deficiências. Posso não reconhecer as minhas falhas. E dizer, foi ela que deitou em cima do filho e trocou o filho. É a mesma história da mulher que tu me deste. Ela tentava resolver, pensando que podia suprir a sua dor com o filho da outra. Mas a mãe do vivo está ameaçada de perder o seu filho também. Não havia testemunhas. As duas mulheres apelam à justiça de Salomão. E hoje, quando eu estudava esse texto, eu fiquei pensando, acontecia algo muito sério no ambiente. Salomão estava no palácio. Ele não sabia o que estava acontecendo a uma certa distância, mas aquilo precisaria da sua atuação. Sabe o que eu fiquei pensando? Nós não sabemos o que vai acontecer, mas vai precisar de nós. Não estou dizendo que haverão problemas enormes, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a vida é um desafio dia a dia. E há coisas que nós não temos conhecimento hoje, mas que nós teremos que ter uma palavra com respeito a elas.
Fiquei pensando em Salomão, nem imaginando o que estava acontecendo. E nós precisamos de sabedoria. Sabedoria é a graça para entender e aplicar os verdadeiros valores da vida. Salomão é o rei. Ele tem poder para cortar a criança, e aquelas mulheres sabiam disso. Ele não estava brincando, era uma ordem acima de qualquer queixa. Nós precisamos reconhecer os nossos erros. Não há sabedoria quando não reconhecemos as nossas deficiências. Mas em segundo lugar, a sabedoria nos capacita a discernir o coração de quem está perto. Temos um problema aqui, irmãos. O ambiente é íntimo. Ocorre numa casa. Ocorre no lugar de dormir. Isto me faz pensar no ambiente familiar. Nos faz pensar no ambiente de intimidade. Situações que surgem no ambiente assim. Salomão, logo no começo do seu reinado, nessa situação, ele não está tratando de uma decisão de Estado. Não era uma questão nacional de guerra, não era um projeto econômico, social para a nação. Mas ele estava julgando a causa de duas mulheres. Alguém poderia dizer, isso não é importante. Pare para pensar no ensinamento que há aqui. Isso não é importante, o rei deveria estar cuidando de outras coisas. Mas, irmãos, isto é importante, especialmente para uma mulher que estava ali. A sabedoria nos faz atentos a nos importarmos com a dor de quem está perto. Esse contexto de vida íntima, de relacionamento familiar, queremos sabedoria e nós precisamos dela exatamente neste ambiente com maior intensidade. Se nós estivermos bem em casa, nós vamos bem em todas as coisas. Sabedoria no ambiente íntimo. Sabedoria em casa. É nesse contexto que nós precisamos, de forma especial, de sabedoria. E é bom dizer, irmãos, considerando isso, que nós não somos sábios porque ganhamos muito dinheiro. Não somos sábios porque este ano bateremos todos os números de venda. Não somos sábios porque adquirimos isto ou aquilo. Isso pode ser bênção do Pai. Mas a sabedoria, se as pessoas ao nosso redor encontrarem em nós auxílio para as suas angústias e dores. A sabedoria, se aqueles que estão perto de nós tiverem em nós palavras de refrigério. Por mais que ocupados sejamos, devemos ter tempo para os que estão ao nosso redor. Sabe por que a sabedoria não se manifesta nas grandes conquistas da vida? Mas a sabedoria se manifesta nas pequenas coisas que resolvem a vida de quem está perto de nós. Sabedoria é o filho poder sentar conosco no tapete da sala, ou nós sentarmos com ele. Sabe, essas coisas, quando nós assentamos e conversamos sobre as lutas, as angústias, sobre os dramas dos vestibulares da vida.
Sabedoria para entender os que estão perto de nós. Sabedoria para entender o coração e discernir a angústia de quem se assenta na mesa conosco. Sabedoria é a esposa poder contar com o tempo do esposo para falar sobre as questões da casa. É o marido contar com a mansidão da esposa para ouvi-lo com amor. Nossas crianças, irmãos, não se impressionam com a nossa situação destacada profissionalmente, com títulos na sociedade, mas eles se impressionam se nós conseguirmos sentar no tapete com eles e talvez, entre as perguntas, perguntar: como é que você está na escola? Salomão, ele é o soberano da nação. Eu fiquei pensando nisso, mas ele é o sujeito aqui acessível, com aquelas pessoas que estão tratando os seus dramas. Há tantos sonhos destruídos por falta de um abraço. Há sonhos destruídos por falta de uma conversa, de olhar nos olhos de quem está perto. Sabedoria, então, é discernir o coração de quem está perto. Eu fiquei pensando em alguém anunciando ao rei quem estava lá para ele atender. Eram marginalizadas. Por mais que ele tivesse questões enormes para tratar, ele para, porque sabedoria tem tempo para tratar as questões de quem está perto de nós. É possível fazer grandes negócios sem sabedoria, mas é impossível resolver problemas internos sem sabedoria. A sabedoria nos faz enxergar dentro das pessoas. Amados, cuidado com a correria da vida, porque a correria é aplacadora da consciência. Mas tem uma coisa muito interessante: quando Deus quer, Ele para a gente. Me lembro de uma época no ministério, em que muitas pessoas chegando à igreja, eu estava estudando, quando uma pequena dor ao lado me fez parar. Cirurgia, UTI, repouso. Quando Deus quer, Ele para a gente. Quando Ele quer ensinar lições, Ele para. Sabedoria é nós começarmos então a entendermos que aquelas pessoas que estão perto precisam de discernimento dos seus sentimentos, dos seus corações. Salomão ouviu a história daquelas mulheres. Não chamou peritos, especialistas, mas teve discernimento como fruto da sabedoria que pediu a Deus. Por isso que uma noite como essa para mim, ela é fantástica. Esta noite, noite em que nós aqui daqui a pouco orando, pediremos ao Senhor sabedoria para a nossa caminhada. Não sabemos o que virá, mas com o Senhor, sabedoria do alto, nós marcharemos na força do Espírito Santo. E nesse contexto de Salomão, é interessante porque somente uma mãe teria sentimentos naquela hora pelo filho, e ele tem discernimento. Ah, como eu queria parar aqui para a gente falar sobre discernimento. Vamos sem discernir muitas vezes. Vamos sem entender. E nesse contexto, guarde bem isso, havia ali uma mulher inescrupulosa que diz: nem meu,
nem seu, pode cortar ao meio. Sabe por quê? Olha o que Deus falou ao meu coração. Ela não queria a felicidade da outra, ela estava infeliz, e ela então não quer a felicidade do outro. Guarde bem o que eu vou dizer. Tem pessoas que não querem a sua felicidade. Tem pessoas que não querem ver o seu filho bem. Tem pessoas que não querem ver a sua família bem. Você não acha que tem pessoas que não querem ver essa igreja não indo bem? Sim. Esta mulher sabia e ela não enfrenta, não reconhece o seu erro. E ela quer ver a outra infeliz também. Sabe que Deus me trouxe ao coração hoje? Quando Jessé tinha um filho rei, que seria ungido rei, e ele não sabia. E Deus manda o profeta Samuel ir até a sua casa, a casa de Jessé. Porque o Senhor diz, me provi de um rei, e é um filho de Jessé. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Seus filhos são joias do Senhor Jesus, príncipes e princesas do Deus eterno. Você e a sua casa com sabedoria, marchando no Senhor, testemunharão de um ano de vitórias para a glória do Deus eterno. Mas eu quero, antes de terminar, destacar mais uma lição. E a terceira lição é que a sabedoria nos torna capaz de devolver a esperança. É a graça de ser usado para inspirar pessoas. De ser um canal para levar aos desalentados a esperança. O nosso mundo está perdendo o prazer pela vida. Nós temos tanta tecnologia, como falamos agora há pouco. Temos tanta informação. Mas não sabemos lidar com os desafios. Com as questões internas. Mas Salomão foi usado como instrumento de esperança. A mãe do menino vivo. Com a sabedoria, ele se tornou um canal de esperança. E eu quero profetizar sobre a tua vida, você como um canal de esperança. Mais do que levar a esperança àquela mulher. Olha o versículo 28, diz que a nação reconheceu que havia sabedoria nele. Quando manifestamos a sabedoria na intimidade, com aqueles que estão perto, isso vai crescer, vai avançar. Chega a dimensões que nós não imaginamos. Sabe, irmãos, eu posso não mudar o mundo, mas eu posso ser instrumento de bênção, de esperança aos que estão na minha casa. E isso fará toda a diferença nas gerações. Eu quero, antes de terminar, perguntar nessa noite, quem verdadeiramente quer sabedoria? Verdadeiramente você quer sabedoria? Nós vemos nesse texto, então, alguém lidando sem sabedoria e alguém lidando com a sabedoria que vem de Deus. A palavra nos diz, o pastor Ricardo mencionou isso agora há pouco, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor significa reverência. Sentir, irmãos, quão pequenos somos. Não é na força do nosso braço. Grande é Ele. Exaltado é Ele. Poderoso é Ele.
e com temor, nós pedimos sabedoria. Temor do Senhor é o princípio. Não dá para marcharmos vitoriosamente sem a presença de Deus. Mas hoje, o nosso Deus nos dá a oportunidade de pedir sabedoria do alto. Eu fiquei pensando em quantas bênçãos foram retidas na nossa caminhada por falta de sabedoria. Mas isso pode mudar a partir dessa noite. E nesse tempo profético, eu venho dizer a você que é o ano de caminhar em sabedoria e experimentar o extraordinário de Deus na vida pessoal, familiar, espiritual, profissional, caminhando na dependência do Eterno, reverentemente, adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Estava me lembrando hoje, nossos filhos são já homens, mais novo é casado, mais velho ainda não. Vai casar logo, com a graça de Deus. Não tem namorado ainda não. Mas já que é momento profético, vamos mandar fogo nisso. Mas eu estava me lembrando quando o Rafael, o que é casado, pequeno, na escola, garotinho, aprendendo a escrever, e ele escreveu uma cartinha, daquelas cartinhas do Dia dos Pais. Eu tenho lá no escritório. Pai, eu te amo muito. Você é o melhor pai do mundo. Mas eu queria tanto que você tivesse mais tempo com a gente. Precisamos aprender a discernir os corações de quem está perto. Nosso filho mais velho. Me lembro quando a igreja de Rolândia Deus começava a dar um crescimento. Nós morávamos num apartamento pequeno. E eu cheguei em casa, e naquele período fazia rádio, televisão, e uma porção de coisas. A igreja começando a crescer. E eu cheguei, eu estava cansado. Tantas coisas. E eu precisava preparar uma mensagem para aquela noite. Era a hora do almoço. Eu tinha que pregar, mas eu não tinha o que pregar. Uma tarde cheia. E eu me lembro que eu assentei à mesa. E os meninos pequenos e brincando por ali, fazendo barulho. E de repente eu bato na mesa e digo, vocês não me dão sossego. Eu tenho que trabalhar. A Eliane pegou os dois. Entrou no quarto, apartamento pequeno. E eu ouvi quando o Eduardo disse, o mais velho, papai gosta mais da igreja do que da gente. Eu acho que foi o sermão mais poderoso que eu ouvi. E naquela hora eu parei e eu perguntei o que adianta batizar 1.000, 2.000. E perdeu meu filho. Eu quero te chamar hoje a dizer, Senhor, dá-me sabedoria para discernir o coração de quem está perto. Dá-me sabedoria para eu ser um canal de esperança. Aquelas que estão em agonia de alma. Isso fará diferença em todo esse ano.
Vamos nos colocar em pé. Eu quero orar com você. Nosso irmão do teclado podia vir aqui. Cadê aquele abençoado, ungido de Deus? Feche os seus olhos nesta hora. Sabedoria para entender os verdadeiros valores da vida e aplicá-los. Não sabemos o que acontecerá nesse ano. Nós estamos profetizando a presença, as maravilhas, a glória de Deus. Mas somos tão limitados que não sabemos o que será, o que acontecerá amanhã. Mas eu posso levantar a cabeça. Eu posso hoje dizer: Deus, não quero dar mais um passo sem a sabedoria que vem do alto, que vem do Senhor. Eu entendi nesta noite que eu não posso levar na minha compreensão, na minha força. Eu preciso reconhecer as minhas deficiências. Reconhecer os meus erros. Dá-me sabedoria. Quero muito orar com você. Você que diz assim: é comigo. Eu já estou aqui, porque é comigo. Eu hoje estou participando dessa mesa, pastor Ricardo, verdadeiramente. Eu estou pedindo ao Senhor para dar sabedoria. Eu estou num desafio, irmãos. Começando uma nova caminhada. Eu preciso de sabedoria.